Olá, galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta para falar novamente sobre economia e disparidades socioterritoriais, que faz parte do nosso capítulo 2. Só que agora com outro enfoque. Vamos para a segunda parte desse nosso capítulo. Bem, vamos começar falando sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH. Esse índice trata-se de uma metodologia usada para comparar o desenvolvimento dos países membros da Organização das Nações Unidas, da ONU. De todos os países, esse DH faz os comparativos para saber como anda a economia, bem como a sociedade de todos os países do mundo, inclusive do nosso país, o Brasil. Esse indicador, o IDH, passou a ser medido em praticamente todos os países do mundo. Ele divulga, através de relatórios anuais, os resultados econômicos e sociais de cada país. Na tabela ao lado, você pode observar um ranking de desenvolvimento humano, onde você percebe que existem vários países e comparativos entre os países, entre os melhores indicadores do IDH e os piores, os mais baixos. O Brasil encontra-se numa área intermediária. Nós temos um IDH alto em relação a vários países do mundo. Ainda precisamos melhorar, mas estamos em situação confortável em se tratando desse indicador. Para que esse indicador seja medido, seja percebido e seja entendido pelas pessoas, ele deve ser observado através de três critérios básicos. O primeiro, a saúde, o segundo, a educação e o terceiro, a renda dos países. Na saúde, é importante observar a longevidade das pessoas, ou seja, a quantidade de anos que as pessoas vivem e a esperança de vida ao nascer, onde fica demonstrado se existe mortalidade infantil elevada ou aceitável. No caso do Brasil, nós já falamos sobre isso, a nossa longevidade tem aumentado e a nossa esperança de vida ao nascer tem melhorado sensivelmente nos últimos anos. A educação observa a taxa de alfabetização e a taxa de matrícula das pessoas em escolas, observando que no Brasil nós ainda temos um grande número de pessoas que não sabem nem ler e nem escrever, são analfabetas. A renda per capita das pessoas. Nós já percebemos que para fazer esse cálculo, nós temos que pegar a população, dividir pelo PIB ou renda per capita e saber qual é o valor. No caso do Brasil, a nossa renda per capita é uma renda não muito alta e nem muito baixa. É uma renda média. Tudo bem? Vamos em frente. É possível perceber que os países estão divididos em categorias com seus respectivos IDHs. O IDH é medido de 0 a 1, mostrando que existem países com IDH próximo do zero, com IDH baixo, e países com IDH muito alto, que está próximo do 1. Lembrando sempre que não existe o país com IDH zero, totalmente ruim, e nem existe o país perfeito com IDH 1. Os países sempre variam dentro dessa tabela. Observe que o Brasil tem o IDH alto. Ele está entre os países de IDH alto, gozando de um privilégio entre as economias do mundo. Já falamos sobre o IDH, agora falaremos sobre um índice muito parecido, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM. Ele utiliza os mesmos critérios do IDH, porém, ele calcula os índices de municípios e unidades da federação. Observe o mapa do Brasil, onde você percebe que existem estados com IDHs diferentes. Nós temos estados com IDHs muito bom e temos estados com IDH muito ruim. Observe que os três primeiros estados com IDHs negativos, ruins, são Alagoas, Maranhão e Pará. E os estados com melhor IDH é o Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina. Observe que são estados economicamente
mais importantes dentro do contexto econômico do Brasil. Bem, pessoal, falamos sobre os indicadores sociais e econômicos e agora vamos entrar numa outra área desse conteúdo, que é a cidadania e democracia no Brasil. A cidadania e a democracia são aspectos importantes dentro do desenvolvimento econômico e social de um país. Dentro do Brasil, nós sabemos muito bem que hoje nós somos um país democrático, onde a gente tem direitos e deveres garantidos pela nossa Constituição. Nós temos a liberdade de expressão e liberdade de pensamento, onde nós podemos discutir, debater ideias sem ser, de alguma forma, censurados por isso. É importante lembrar que até o final do século XIX, a maioria dos países do mundo não eram democráticos. Na maioria dos países, as pessoas que não tinham dinheiro, que não eram ricas e que não tinham uma ascensão social importante, não podiam votar. Isso também acontecia no Brasil. Só que, após a Constituição ser votada e promulgada em 88, a gente passou a ter todos os direitos garantidos na Constituição, inclusive o de escolher os nossos governantes, governador, prefeito, vereador e até presidente da República. Nós sabemos muito bem que isso é um passo importante para a democracia de um país. Não existe democracia em que as pessoas não têm o direito de escolher em quem será os seus governantes. O Brasil é um país democrático, onde todas as eleições as pessoas vão às urnas e escolhem os seus governantes de forma livre e democrática. É importante lembrar que a democracia é um dos pilares da civilização atual. Não existe direitos onde não há democracia. A cidadania é sempre uma conquista do povo, dos cidadãos que pressionam as autoridades para obter ou ampliar certos direitos. Por exemplo, o direito de ir e vir livremente para qualquer lugar dentro do nosso território, de votar em qualquer candidato e também ser votado, de igualdade de todos perante as leis, de livre opinião e expressão, sem qualquer forma de censura. Esses direitos nem sempre existiram. Em alguns lugares, muitos deles não existem até hoje, mas no Brasil, nos últimos séculos, conforme é o caso, é que foram sendo efetivados, conquistados. Nós não tínhamos esses direitos garantidos. A partir do momento que a população conseguiu conquistar esses direitos, ele foi registrado, garantido pela Constituição Federal, que é a nossa carta máxima. A desigualdade no Brasil é um grande problema para a democracia, porque enquanto temos pessoas que estão em faculdades, que estudam, que têm acesso à leitura, que têm acesso à cultura, que têm acesso à educação de forma geral, existe uma grande parcela da população que não tem acesso a isso, aos serviços mais básicos, inclusive à escola. A democracia prevê que todo cidadão é igual perante a lei e o Estado deve propor a todos as mesmas condições de vida. Então, é importante entender que a democracia está atrelada à cidadania. O verdadeiro cidadão é aquele que, durante o tempo em que vive em um local, ele tem acesso a tudo, exatamente igual a todos. Democracia é igualdade. O desenvolvimento social e econômico de um povo está atrelado à democracia. A democracia é um regime político que, idealmente, é dedicado aos interesses da população, que promove a igualdade dos cidadãos, que assegura a sua pluralidade de visões e posicionamentos e garante à população os direitos civis, políticos e sociais. De acordo com a nossa Constituição Federal,
Todos os cidadãos, todas as pessoas devem ter acesso igualitário e gratuito aos serviços básicos, como educação, segurança, lazer, saúde. Esse é um dever do Estado dentro de um país democrático. No Brasil, nós temos esses direitos garantidos pela nossa Constituição Federal. Mesmo sabendo que somos um país democrático, temos que entender que a construção da cidadania é a base para a democracia. E é algo que ainda tem que ser ampliado no Brasil. Esse é um desafio para as novas e futuras gerações. Assegurar que todos tenhamos os mesmos direitos que estão previstos em lei pela Constituição. A democracia emana do povo e é para o povo. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Falamos sobre economia e disparidade socioterritoriais. Falamos sobre alguns indicadores econômicos, falamos sobre o IDH e falamos sobre democracia e cidadania no Brasil. Para que esse conteúdo fique fixo na sua cabecinha, é interessante que você releia o capítulo, que você observe os exercícios, estão todos respondidos, que você assista mais de uma vez a nossa aula e que anote todas as suas dúvidas para que a gente elucide no momento do nosso chat. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.